A história que eu estou para lhe contar, ela dá início lá na divisão do reino de Israel, quando o filho de Salomão, Roboão, atenta para o conselho dos mais jovens, rejeitando o conselho dos anciões, trazendo uma grande revolta no meio do povo de Israel, fazendo que 10 tribos se separassem e ficassem sob a liderança de Jeroboão, o filho de Nebate. Apenas 2 tribos, formando a tribo do sul, chamada a tribo de Judá, ficou sob o governo de Roboão. Jeroboão, pela sua vez, fez um tão grande mal a esse povo, que os reis que sucederam após ele não fizeram nada diferente. Alguns dele faziam simplesmente para provocar a ira de Deus. No espaço de 240 anos, 7 meses e 7 dias aproximadamente, depois que eles se revoltaram contra Roboão, neto de Davi, Deus decide dar um basta nos pecados cometidos pelas 10 tribos do norte, chamada Israel. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações quando um novo vídeo for publicado no canal. Era o ano de 722 a.C., quando Oséias matou a traição a Peca, rei de Israel, e usurpou o trono, reinando 9 anos sobre Israel. Veio sobre ele Salmaneser, rei da Síria, e sitiou Samaria, que neste período era a capital de Israel. Vencendo o cerco, levou todo o povo em cativeiro para a Síria. Mas Deus deixou uma mensagem para sua irmã Judá, que até então estava tomando os mesmos caminhos da apostata Israel. Vejamos essa profecia. 2 Reis, capítulo de número 17, versos de número 18 ao verso de número 21. Portanto, o seu muito se dignou contra Israel, e os tirou diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos seus despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e fez cometer um grande pecado. Como Judá não deu ouvido à voz de Deus, através de vários profetas, como o profeta Isaías, profeta Jeremias, Oséias, Miqueias, entre outros, no ano 605 a.C., Deus usa os caldeus para invadir Judá e começar uma série de cativeiros entre o ano 605, entre o ano 598 e terminando no ano de 586 a.C. Os primeiros a serem deportados para a Babilônia foram os nobres e parentes da realeza. Daniel, por ser a família do rei Zedequias, estava nesta lista. Depois de chegar na Babilônia e mudando a sua identidade, mas não deixando a sua essência, ele assentou no coração não se contaminar. Do que inicia-se a história do profeta Daniel. E um detalhe que a Bíblia Sagrada diz, que o quarto que Daniel morava, existiam janelas que davam em direção para Jerusalém. Todavia, esse detalhe só é apresentado no reinado do rei Dario, que era o rei Medo, quando ocupou o reino de Babilônia aos 62 anos de idade. O rei Belsazar, ele foi morto no mesmo dia de sua visão, quando recebeu a sentença na parede, quando ele profanava os utensílios sagrados que foi trazido de Jerusalém e ficou no templo do Deus principal da Babilônia. O rei Dario constituiu sobre o reino 120 presidentes e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Mas Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Isso foi a razão dos príncipes e os 120 presidentes conspirarem contra Daniel, criando um decreto. O objetivo do decreto era que, num espaço de 30 dias, ninguém realizasse qualquer tipo de apelação ou oração a qualquer homem ou ser divino, com exceção do rei Dario. Daniel, sabendo do decreto, e como já tinha costume orar 3 vezes ao dia,
subiu ao seu quarto para orar. É neste cenário que encontramos um detalhe não tão comum. A Bíblia apresenta que o quarto de Daniel tinha janelas que davam em direção para Jerusalém. Vamos ver o texto, Daniel capítulo de número 6, verso de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora eu lhe pergunto, por qual razão Daniel, vivendo uma vida tão distante do seu país, se preocupou em colocar janelas que davam em direção para Jerusalém? E aí, já tem sua resposta? Então vamos lá. Precisamos voltar no reino de Salomão, exatamente no dia da inauguração do templo, em 1 Reis, capítulo de número 8, verso de número 46 ao verso de número 50. Aqui está a maior oração da Bíblia Sagrada. Para entender o fato da janela aberta, você precisa ler esse texto. Leia comigo. Quando pecares contra ti, pois não há homem que não peque, e tu se dignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem cativeiro para a terra inimiga, que longe ou que seja perto, e na terra onde fores levado em cativeiro, cair em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converter a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, orarem a ti para o lado de sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei a teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa a teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti. Dá-lhe misericórdia perante aqueles que eu tenho cativo, para que deles tenha compaixão. Será que agora você já conseguiu entender porque o quarto de Daniel tinha janelas que davam em direção para Jerusalém? Porque ele conhecia a oração feita por Salomão. E tinha certeza, se orasse em direção a Jerusalém, a cidade do seu Deus, a sua oração seria ouvida como sinal de arrependimento e restituição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar para todos os seus amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Que Deus vos abençoe.